Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E a lermos os versos de número 6 e 7. Colossenses capítulo 2, os versos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Novamente a palavra diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Você pode dizer amém? Aleluia. Aleluia. Queridos, o Evangelho, as boas novas, elas são o próprio Cristo. Cristo, ele é as boas novas de Deus às nossas vidas. De maneira que a nossa vida, ela precisa ser vivida nele. A recomendação da palavra do Senhor é que nós devemos estar nele. Então, todas as coisas, elas convergem para ele. A sua palavra diz que ele é o autor e ele é também o consumador da fé. Certa vez o próprio Jesus, ele disse assim: olha, se os teus olhos ele forem bons, todo o teu corpo ele terá luz, porque os olhos são a candeia da alma. O autor de Hebreus, ele disse assim: mantenha os seus olhos em Cristo, porque ele é o resplendor da glória de Deus, porque ele é a expressão exata de quem Deus é, a expressão exata do seu ser. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse assim: olha, assim como vocês receberam a Cristo, andem nele. Assim como vocês receberam a Cristo, andem nele. Essa expressão andai é um termo que indica conduta. Então toda a nossa vida, toda a conduta do nosso ser, ela precisa estar firmada em Cristo. Andar em Cristo sugere um tipo de vida que é modelada segundo a vida de Cristo. Ele é o modelo, ele é o exemplo. Os nossos olhos devem estar nele. Esse é o padrão de vida do cristão. Você pode dizer amém? Andar em Cristo é o tipo de vida onde o cristão reconhece o constante senhorio de Cristo sobre si. Ele de fato não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que crê. E toda vida que ela fuja a essa realidade, ela não é uma vida pautada em Cristo. Ela não é uma vida vivida em Cristo. Paulo diz, novamente afirmamos, como vocês receberam a Cristo, vocês devem andar nele. E aqui Paulo diz assim, olha, andem nele radicados, edificados e confirmados na fé. Essas são três expressões que trazem muito ensinamento à nossa vida. Mas antes disso, Paulo ainda diz, como vocês o receberam. E esse verbo aqui, empregado por Paulo, em relação à nossa fé em Cristo, fala de uma associação.
fala de um relacionamento familiar, fala de algo íntimo. E por analogia fala sobre assumir um lugar, sobre assumir um cargo. Então a ideia é, assim como vocês receberam a Cristo, assim como vocês se associaram a Ele, e de maneira íntima, vocês serão levados a um novo patamar. Vocês serão levados a uma nova realidade. Vocês serão radicados, vocês serão edificados e vocês serão confirmados nele. Aleluia. E essas expressões, radicados, edificados e confirmados, irmãos, elas trazem ensinamentos preciosos para a nossa vida. Radicados aqui é uma expressão da arte ou da técnica do cultivo no campo. Radicar é ter raízes fortes que descem profundo no solo. Amados irmãos, aquele que recebeu a Cristo deve ser radicado nele. Aquele que recebeu a Cristo deve ter raízes fincadas nele. Aquele que recebeu a Cristo, ele deve ser profundo no seu relacionamento. Nós não podemos ser superficiais, nós não podemos ser esporádicos, nós não podemos ser transitórios, mas fala de uma vida radicada, fala de uma vida firmada, fala de uma vida profunda, fala de uma vida que antes de todos perceberem o nosso crescimento, nós estamos crescendo na nossa intimidade. Nós estamos crescendo no nosso relacionamento com Ele, porque somente esse relacionamento profundo com Ele é que nos levará a lugares altos, amém? Então olha, nós devemos estar profundamente arraigados, fundamentados nele. E é preciso entender, olha, que toda vida cristã, que ela não está profundamente arraigada no Senhor, ela é uma vida que ela ainda é desprovida de uma verdadeira identidade cristã. Nós precisamos estar fundamentados, irmãos. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. E ela ainda diz assim, olha, não somente radicados, mas também edificados. E a expressão edificados aqui, ela é retirada da arquitetura. É um termo que sugere um crescimento contínuo. Você começa a entender porque muitos não conseguem crescer continuamente. Porque muitos estão estagnados ou quem sabe até retrocedendo. Porque falta um fundamento firmado. Se não houver um fundamento firmado, não poderá haver crescimento e muito menos um crescimento contínuo. Todo edifício, irmãos, antes dele crescer para cima, ele precisa crescer para baixo. Ele precisa ter estacas muito bem firmadas. Ele precisa estar bem fundamentado. Então a expressão edificados aqui, ela é subsequente à expressão radicados, porque só vai haver um crescimento contínuo se houver uma radicação firme. Se houver raízes profundas no Senhor. E eu entendo que, assim como foi a época em que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, essa é uma palavra para os nossos dias. Porque nós vemos muita estagnação, nós vemos muita acomodação, muita pouca profundidade. Então, se nós queremos de fato viver o tipo de vida que o Senhor propôs para nós, nós precisamos fincar as nossas raízes nele. E é interessante porque essas expressões radicados, edificados, elas também se encontram lá em 1 Coríntios 3,9, quando a palavra diz, porque de Deus nós somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus. Então nós precisamos estar nele, para que então nós possamos desfrutar de tudo aquilo que na cruz Ele já conquistou em nosso auxílio, amém?
E a terceira expressão aqui é confirmados. E é interessante porque esse termo, ele é um termo jurídico que sugere um contrato que é ratificado e tornado obrigatório. Irmão, Jesus certa vez disse: olha, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de mim. O Senhor está falando de uma vida que, quando nós nos lançamos em Cristo, não existe mais a possibilidade de retrocedermos. Mas é preciso seguir adiante. Então Paulo está declarando aqui, olha aqui, o ato inicial da vida cristã, que foi inaugurado pela fé em Cristo, onde nós somos radicados e edificados, ele será confirmado pela nossa permanência na sua presença. Se você não permanecer em Cristo, se você não estiver firmado em Cristo, nada mais acontecerá na sua vida. E a palavra diz, olha, trata-se de um tipo de fé que só cresce. Diga amém. Ela não retrocede, irmãos. É uma fé que só cresce. Paulo diz, crescendo em ações de graças, crescendo com um coração grato. Nós vamos crescendo, irmãos. A palavra diz, olha, que a cada dia é de glória em glória, de fé em fé. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que está em Cristo, entenda, ele não retrocede. Ainda que aos olhos de muitos possa parecer que há retrocesso, mas aquele que está em Cristo, que está firmado, que está fundamentado, que os seus olhos estão nele, que a sua esperança está nele, que a sua vida está nele, ele só avança. Sim, é verdade que possa ser que esse avanço, ele não seja o avanço esperado pelos olhos naturais. Mas aquele que está em Cristo, irmãos, ele só avança. Isso me faz lembrar dos 3 amigos de Daniel. Quando a palavra diz que o rei, no auge da sua loucura, levanta uma estátua e ele declara, olha, todos devem me adorar. Quando todos os instrumentos eles tocarem, todos devem se curvar diante da minha imagem e me adorar. E ali os amigos de Daniel permanecem em pé, porque eles não adorariam aquele que não era Deus. Talvez aos olhos de toda a nação aquilo fosse um retrocesso, mas eles estavam avançando. Talvez alguns possam dizer, mas eles estavam caminhando para a morte. Mas a palavra revelada diz que aquele que for fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida. Ao fato que quando nós vamos nos submetendo àquilo que é imposto nesse mundo natural, nós corremos o risco de perder aquilo que é eterno. E eles olharam para o rei, porque uma segunda oportunidade lhes foi dada de se curvar. Fica tu sabendo, rei, que há um Deus nos céus, e que Ele é poderoso para nos livrar das tuas mãos. Mas se Ele não nos livrar, fica tu sabendo que nós não nos encurvaremos diante da tua imagem e não te adoraremos. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rei, então, achando que poderia algo contra aqueles homens, os lança na fornalha de fogo e manda aquecê-la 7 vezes mais. A ponto que aqueles que vão lançá-los na fornalha, eles já foram ali queimados e perderam a própria vida. E de repente o rei para, ele olha e ele se assusta e ele diz, olha, nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha, e eles todos amarrados, e eu vejo 4 soltos passeando. Irmão, só passa por um tipo de coisa assim quem está radicado em Cristo, quem tem raízes profundas no Senhor. Porque aquele que tem raízes profundas, ele cresce, mesmo que seja no meio do fogo, irmãos. Mas quem não tem raízes firmada e profunda, se vendem por aquilo que é muito barato. Trocam a sua vida em Cristo por qualquer coisa. Trocam a vida em Cristo por amizades, trocam a vida em Cristo
por dinheiro, trocam a vida em Cristo pela fama, trocam a vida em Cristo pelos prazeres. Mas aquele que está em Cristo, irmãos, esse é fiel. Aquele que está em Cristo, ele vai crescendo em ações de graças. Ele não murmura. Sabe, aqueles homens poderiam murmurar, mas eles não murmuraram. Fica sabendo, rei, que nós estamos de pé por Ele. E se Ele quiser nos livrar, nos livrará. E se Ele não quiser, permaneceremos nele. Amados, esse é o tipo de vida que nós precisamos ter no Senhor. Então, uma vez esclarecidos que assim como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar nele, Paulo então passa a numerar alguns perigos que rodeiam e concorrem contra a nossa fé. E eu quero compartilhar isso com você. Primeiro, no verso número 8, a palavra do Senhor diz assim, olha, Colossenses 2:8: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo começa alertando sobre o cuidado que nós devemos ter para não sermos enredados. Tenham cuidado para não serem enredados, e esse enredados aqui é roubados. Irmão, nós só podemos ser roubados se nós tivermos posses. Então Paulo está alertando e dizendo assim, olha, tenham cuidado para aquilo que vocês receberam não seja roubado de vocês. Porque quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse assim, olha, vocês começaram muito bem, mas que loucura é essa que acometeu a mente de vocês, aonde tão depressa vocês deixaram aquilo que é mais precioso e vocês estão se envolvendo com aquilo que é efêmero, passageiro e sem sentido. Quando nós recebemos a Cristo, irmãos, nós recebemos o bem mais precioso do nosso ser. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o próprio Deus. E Ele está dizendo, tenham cuidado. Tenham cuidado para que vocês não sejam roubados. E qual é o tipo de cuidado que nós devemos ter de acordo com Paulo? Paulo fala sobre filosofias. Irmãos, olha, esse tipo de filosofia mencionado por Paulo é aquela que não é legítima, antes ela é impostora, trata de raciocínio meramente humano. E ele fala de sutilezas. Quantas sutilezas, irmãos, não tem muitas vezes alcançado o nosso coração, raciocínios meramente humanos que não fazem caso da revelação de Deus. São contrários à revelação de Deus. Coisas que aparentemente parecem inofensivas, mas são trágicas à fé humana, à fé em Cristo. A palavra diz, vocês devem ter cuidado com esse tipo de filosofia. Vocês devem ter cuidado com a filosofia humana. Amados irmãos, nós não podemos aceitar aquilo que Deus condena. E nós temos nos tornado, talvez, muito amigos do mundo. E a palavra diz, olha, aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. E nós devemos ter cuidado porque as sutilezas, como diz a própria palavra, né? Ela vai se infiltrando de uma maneira muito sagaz. Há um jargão que diz assim que Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Entendamos essa expressão, porque ela parece ser bíblica, mas ela não é. O que a palavra diz é que Deus odeia o pecador, irmãos. Isso pode parecer duro, mas essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus abomina o pecador. Mas a palavra diz que Ele nos amou, sim. Ele nos amou e providenciou na sua cruz a nossa redenção.
Ele providenciou o nosso resgate. Mas o que acontece é que muitas vezes uma sutileza vai entrando assim no nosso coração e nós acabamos amando aquilo que Deus odeia. E nós vamos então nos sujeitando às filosofias que são humanas, aos raciocínios que são humanos, às muitas ideologias que têm entrado no nosso cotidiano. Ah, mas nós temos que amar, sim, é verdade. Nós temos que amar porque nós somos amados. Mas a palavra diz que sobre todas as coisas nós devemos amar o Senhor. O apóstolo Paulo disse: importa antes agradar a Deus do que agradar os homens. E muitas vezes, no afã de querer agradar o outro, nós temos desagradado ao Senhor. Então Paulo está dizendo: tenham muito cuidado com isso. Paulo está dizendo: olha, a fé cristã ela não pode ser vivida baseada nas tradições humanas. Tradições de homens, tradições humanas, elas são falhas, passageiras para um tempo. Nós precisamos estar radicados em Cristo, edificados em Cristo e confirmados nele. E toda vida que for vivida fora desses parâmetros, ela compromete o Evangelho. Você foi chamado para viver em Cristo, irmão. Você pode dizer amém? E muita coisa vai concorrer com isso. A sua fé. Muita coisa. Você precisa entender, irmãos, aquilo que o Senhor está chamando você para você viver nele. Sutilezas. Pequenas sutilezas para tirar você do seu propósito. Eu estava compartilhando hoje com minha esposa. Essa semana eu comecei e separei um tempo onde eu estou fazendo um tempinho assim de hora extra através da Uber, da Pop 99. Se quiser contratar nosso serviço, estamos à disposição. Mas aí, irmãs, eu saí ontem e eu estava por aí rodando e tal. Aí quando foi hoje, chegou uma mensagem no meu celular dizendo assim: de meio-dia até as 9 da noite, se você fizer 4 corridas, você ganha R$160. Irmãos, ontem eu fiz 4 corridas. Eu não gastei 1 hora. E aí o Espírito falando ao meu coração: vãs sutilezas, engano. Esse é um dia separado para o Senhor, irmãos. O que eu quero dizer é que não é que isso não possa acontecer, você está me entendendo? Mas o Senhor está dizendo assim: toma cuidado. Porque aquilo que é mais precioso, ele pode querer ser roubado do seu coração. E o Senhor está dizendo assim: ei, eu cuido de você. Você precisa correr para mim. Essa semana eu fiz um serviço no carro. Gastei R$1.000. Aí você assim: meu Deus do céu. Saí de lá feliz da vida, porque o carro, né? Daqui a pouco o carro dá problema de novo. Eu digo: Jesus. Aí eu volto no mecânico: não, você tem que ir para uma injeção eletrônica. Aí eu chego lá, o cara faz uma reprogramação do carro, o carro sai de lá filé. Aí eu digo: vou trabalhar. Faço 2 viagens, o carro dá o mesmo problema. Eu disse: meu Deus. Quando é no sábado de manhã, eu vou levar o carro para a oficina de novo. Aí quando eu chego lá, esse não encontrei o problema. Eu digo: boa notícia. Ou má, não sei. Você tem que só trocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, está resolvido o seu problema. R$500. E é aquela coisa, eu tinha que trocar, o carro não andava. Aí alguém liga para mim e diz assim: o senhor está onde, pastor? Não, eu estou aqui na oficina e tal. Não, eu estou indo para aí agora. Eu digo: não, eu vou para aí, eu vou abençoar a sua vida. Você não vai pagar esses R$500. Esses R$500 sou eu que vou pagar. Eu digo: não, mas olha, eu vou. Não, mas eu vou. Aí no outro dia, o diabo chega e diz assim:
é R$160. Mas anteriormente o Senhor já disse: eu supro suas necessidades. Nós devemos ter cuidado com as filosofias humanas, com as genealogias humanas, com os pensamentos que são meramente humanos. Sim, nós entendemos que nós devemos trabalhar, porque é do trabalho que vem o nosso sustento, mas todo o nosso trabalho precisa ser edificado no Senhor, irmãos. Ele diz na sua palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, amém? Então eu tenho plena certeza que no dia da manhã e nos dias seguintes o Senhor vai fazer me prosperar muito mais. Mas eu preciso estar em Cristo, então eu preciso dizer não às filosofias humanas. Eu preciso dizer não às sutilezas humanas, aos rudimentos do mundo. A minha vida precisa ser conduzida em Cristo. Eu preciso estar firmado nele, porque a sua palavra diz assim: olha, Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Agora você já parou para pensar que por muitas poucas coisas, por muitas sutilezas humanas, nós priorizamos outras coisas ao invés de um momento como esse, irmãos? Você tem um dia na semana, o primeiro dia da semana, o domingo, para você fazer esse ajuntamento, para você adorar o seu Deus, para você, sabe, exaltar a Ele, porque Ele é digno, para você trazer o seu dízimo, para você trazer a sua oferta, para você estar na presença dEle, para você de fato ser tocado pela sua glória. Mas às vezes não, eu não vou porque eu vou assistir um jogo de futebol. E se for dos times daqui, então misericórdia, irmão. Porque só Jesus na causa. Mas você vai deixando. Ah, não, é porque eu estou cansado. Ah, irmãos, nós celebramos a ceia. Você lembra da paixão de Cristo? O caminho da paixão. A Bíblia diz que houve um momento que ele não suportava carregar a cruz. E um certo sirineu chamaram ele e disseram: coloca a cruz dele nas tuas costas e conduz, porque ele não consegue. Mas ele foi até a cruz. E às vezes por um cansaço, por uma preguiça, a gente vai deixando de lado aquilo que é mais importante para nós. Eu não estou dizendo que você não canse, sim, você cansa, mas apropria-se da palavra. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, amém? Subirão como asas, como águia, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos estar nele. Olha, nós não podemos, sabe, paralisar a nossa vida. Nós precisamos ser profundos no Senhor. Nós precisamos criar raízes profundas, olhar para Ele. Paulo vai dizer aqui nos versos 11 e 12, veja comigo: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Aqui nós percebemos Paulo declarando que a vida em Cristo, ela é caracterizada pelo despojamento do corpo da carne. Tudo que é carnal deve ser despojado. Tudo o que alimenta a carne deve ser despojado na nossa vida, declara a palavra do Senhor. Então tudo aquilo que me impede de estar próximo a Cristo, de ser profundo nele, deve ser repudiado e negado por aqueles que estão em Cristo, irmãos. A Bíblia diz, olha, andai nele. Quando a Bíblia diz andai nele, é porque é uma possibilidade de nós pararmos. Quando ela fala sobre uma conduta, ele está falando, olha, pauta a tua vida nele. Então vai despojando, vai renunciando, vai renegando, vai lançando fora da sua vida tudo aquilo que te impede de ser radicado, edificado nele. Isso significa que a velha natureza, que é corrupta e seu estado não regenerado de rebelião contra Deus, deve ser substituída
por uma vida que a partir da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, ela vai ser radicada, edificada e confirmada. É uma fé que só cresce. Ela só cresce, irmãos. Agora isso fala de uma escolha. Isso fala de uma decisão. Sabe, eu tenho entendido que você vai ser tão profundo em Deus enquanto você decida querer ser. Sim, é verdade que é Ele quem derrama da sua presença e da sua glória. Mas a Bíblia vai dizer para nós, quando Moisés está tirando o povo do deserto, e Moisés era aquele irmão extraordinário. A Bíblia diz que Moisés era aquele que, sabe, ele tinha experiências com Deus, ele tinha a presença de Deus como nenhum outro. A Bíblia diz que Moisés chega a declarar acerca de Cristo que virá aquele semelhante a mim. Meu Deus do céu. E a Bíblia diz que quando ele estava lá diante do Senhor, existia um moço, Oséias, Josué, não se apartava da tenda. Por que é que Josué foi escolhido, irmãos? Porque ele não se apartava da tenda, querido. Há muitas pessoas que dizem assim: eu quero ter uma vida profunda em Deus, eu quero viver algo extraordinário em Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Muitas vezes nós queremos ter, mas a nossa conduta, olha o coração aqui novamente falando, ela não condiz com aquilo que nós falamos. Se você quer mais de Deus, então busque mais dele. E a sua palavra diz que aquele que buscá-lo vai encontrá-lo. É palavra dele. Então quando o Senhor olha e diz assim: olha, Moisés, ele está perto para vir da minha presença, quem vai substituí-lo? Quem é que vai conduzir o povo? Quem é que vai dirigir o povo? E a Bíblia olha e encontra alguém apaixonado, que não se apartava da tenda. E o Senhor disse: é você, Josué. A Bíblia diz, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele está procurando verdadeiros adoradores. Alguém que adora em espírito e em verdade. Então é esses que o Senhor quer encontrar. Então quando Ele encontra alguém assim, irmãos, Ele vai usar para promover a sua glória. Amém? Então nós precisamos despojar tudo que pertence à carne no nosso ser. Diga amém. Sabe, a vida em Cristo, ela é marcada pela experiência. Cristo experimentou a morte, e todo aquele que deseja experimentar a vida precisa primeiramente experimentar a morte. Não há glória sem cruz. Muitas vezes nós queremos a glória, mas é preciso e é necessário passar pela cruz. Se não houver cruz, não haverá glória. Então nós precisamos ter uma vida assim, uma vida que experimenta Cristo. Você precisa passar pela crucificação da carne e das suas paixões. Sabe, há pessoas que não lutam para ter um viver santo. Simplesmente se entregam. Irmãos, é preciso lutar. É preciso amar o Senhor sobre todas as coisas. É preciso manter os seus olhos em Cristo. Tirar os olhos de tudo que nos rodeia, de todas as circunstâncias, e olhar para Ele, para o seu amor, pelo seu amor sacrificial. Sabe, às vezes até no momento da ceia, talvez a gente não consiga trazer à nossa mente o que foi que se deu naquele momento. Talvez a sua mente ela vague. Porque olha, se você parar um instante enquanto você está comendo do pão e você tentar imaginar ali o corpo de Cristo sendo dilacerado por você e por mim, se você traz isso à sua mente constantemente, você não será a mesma pessoa. Se cada vez que você estiver na iminência do pecado
e você trouxer à sua mente a cruz de Cristo, o que Ele pagou, sabe, o seu corpo sendo chicoteado, a Bíblia diz que, olha, não havia formosura nele, para que o desejássemos. Se você imaginar Ele pregado naquela cruz, e o seu sangue descendo, você vai escolher por uma vida santa, irmãos. O problema é que nós nos envolvemos mais com o pecado, com a carne, do que com aquilo que é santo e glorioso, que é o nosso Senhor. A verdadeira vida concedida por Cristo na sua morte e na sua ressurreição. A verdadeira vida, ela é caracterizada pela morte juntamente com Cristo no batismo, diz Paulo, pela sua ressurreição. É como eu sempre digo, olha, Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Pela sua morte Ele nos perdoou. Pela sua morte, Paulo diz aqui, Ele cancelou o escrito de dívida que havia sobre nós. Toda a acusação que te condenava e que te lançaria no inferno, a Bíblia diz, Ele cancelou. E a Bíblia diz, olha, pela sua morte Ele despojou todos os principados e potestades e os expôs publicamente, desprezando, triunfando deles na cruz. É por isso que a palavra diz que o evangelho para o mundo ele é loucura. Porque enquanto os judeus estavam esperando um guerreiro que viesse libertá-los do poder de Roma, vem Cristo para dar a sua vida. Não, mas não é esse o tipo de rei que nós estamos esperando, mas é este o tipo de rei que os libertará. Então ele disse, eu dou a minha vida. Ninguém a tira, eu a dou. Ele deu, irmãos, a sua vida por mim e por você, para quê? Para que você tenha uma vida digna do Senhor, irmãos. Eu estava pensando comigo mesmo e dizendo, Senhor, porque muitas vezes a tua igreja, ela não cresce? Você já parou para pensar nisso? Por que a igreja não cresce? Será que talvez ela não cresce porque nós não evangelizamos? Será que não tem uma conexão? Porque o fato é que muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, tão ligados, nós estamos tão envolvidos pelo serviço a Ele, que nós esquecemos do nosso propósito. Porque nós precisamos entender que todo o nosso serviço, ele deve estar no caminho do fazer discípulos. Mas a gente vai correndo tanto, e vai correndo tanto, fazendo uma coisa, fazendo outra, trabalha aqui, trabalha ali, e vai fazendo coisas. Mas o mais importante nós não fazemos. Falar de Cristo, demonstrar o seu amor, tocar pessoas com a glória de Deus. Irmãos, eles estão aflitos. Aquele que não tem Deus, ele não tem esperança. Aquele que não tem a Cristo, ele não tem essa paz que você tem. Ele não tem essa satisfação que você tem. Eles não conseguem dormir. Eles não têm paz. E se você se colocar ao lado deles, e você disser como disse Pedro e João, quando eles estavam entrando na porta chamada Formosa, havia alguém esmolando e dizendo, me ajuda. E eles olharam e disseram assim, cara, eu estou liso. Eu não sei se ele tinha bolso na época, mas ele disse, eu estou liso, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Ah, mas eu tenho uma coisa. Eu tenho uma presença. E essa presença eu posso te dar. Levanta desse lugar. Irmãos, a Bíblia diz que aquele mendigo, ele dá um salto. E ele entra pulando dentro do templo.
Sabe, talvez ele tivesse sujo, talvez ele tivesse fedendo, e talvez lá dentro as pessoas estivessem muito arrumadinhas com roupa de crente. E aquele homem, quando ele entra e ele começa a pular, irmãos, ele começa a adorar de maneira diferente. Sabe como é uma maneira diferente? Porque parece que a gente tem uma forma e uma maneira. Aí de repente aquele que era mendigo e aleijado, que estava ali há 38 anos, até que alguém aparece e diz: olha, eu estou radicado nele, ele me ensinou o que é ter intimidade com ele, ele me deu da sua própria vida, ele derramou sobre mim o poder do seu Espírito Santo, e ele disse: olha, você deve ir, e quando você for, você vai ser minha testemunha. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos os representantes legais do Senhor nessa terra. E ele disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma presença que pode mudar a sua vida. Então em nome dele, levanta e anda. E ele levanta, irmãos, e ele anda, e ele pula, e ele salta, e ele começa a andar dentro da igreja, pular, dar glória a Deus. Aí os crentes olham para ele: está errado, está tudo errado. Irmãos, errado é estar um homem há 38 anos na porta da igreja, mendigando, esmolando e não podendo andar, e a igreja que tem o poder do Espírito Santo não fazer nada por ele. Nós precisamos, irmãos, ser mais radicados em Cristo. Nós precisamos ser mais edificados no Senhor. Nós precisamos liberar uma palavra. Nós não podemos temer, nós precisamos ser ousados. E a Bíblia diz que aquele homem, ele se levantou. Sabe o que estava acontecendo naquela hora, quando eles liberaram uma palavra sobre a vida dele? Sabe, é como se no mundo espiritual, naquele momento, eles estivessem pegando o escrito de dívida, de condenação, de paralisia, de enfermidade, e rasgando, e dizendo: você pode andar, porque ele já pagou, porque ele fez. Irmãos, nós precisamos outra vez transtornar o mundo. Então, olha, entenda, você pode sim ter sonhos, você pode almejar coisas grandes, mas para a sua vida, mas você não pode tirar os seus olhos de Jesus, irmãos. A vida, diz a palavra do Senhor, é como a flor do campo. O vento sopra e ela já não existe mais. A palavra diz de que adianta você acordar de madrugada, de você dormir tarde, você granjear de uma forma tão penosa o teu pão aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Ele não está dizendo que você não deve trabalhar, entenda, não é isso. Mas ele está dizendo: existe algo mais precioso. Tem pessoas, irmãos, que são abençoadas pelo Senhor, mas elas não entenderam qual o propósito disso ainda. Elas são mesquinhas. Sabe, elas são mão dura. Deus quer abençoar através da sua vida, mas você precisa ter o seu coração nele. Pela sua morte, ele cancelou o escrito de dívida que havia sobre nós, irmãos. Ele despojou todos os principados e potestades, diz a palavra do Senhor. Então, olha, a verdadeira vida cristã é aquela que é radicada, edificada e confirmada em Cristo. Não viva a sua vida por vãs filosofias humanas. Não viva a sua vida por tradições humanas. Não viva a sua vida pelos rudimentos elementares do mundo. Viva a sua vida por Cristo. Andai nele. Assim diz o Senhor: andai nele. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma vida para o Senhor por mês. Você já parou em fazer orações desse tipo? Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma vida por mês para o Senhor.
Irmãos, nós precisamos olhar mais para Cristo. Nós não podemos continuar a ser esporádicos no seu reino. Nós precisamos andar na sua presença. Amém? Andar em Cristo. Aquele que anda em Cristo, ele anda com o olhar do Senhor. Aquele que anda em Cristo, aquele que anda na presença. Você lembra daquele texto? Quando a Bíblia diz que quando Pedro andava, as pessoas iam colocando os enfermos, irmãos, no chão, para que pelo menos a sombra dele tocasse. Consegue imaginar o que é isso? Alguém está andando e a sombra dele vai tocando, e eles vão levantando, e eles vão sendo sarados. Isso é... O que é isso? Que coisa extraordinária é essa? Eu quero ler aqui para você Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu Deus, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele cobrirá as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os teus olhos você olhará e contemplará, e você verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, e com os seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e eu o livrarei, e eu vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Essa palavra fala sobre nós estarmos sobre a sombra do Onipotente, a sombra do Deus Altíssimo. Irmãos, não era a sombra de Pedro, mas era a sombra daquele a quem ele andava na presença. Então, quando ele andava à sombra do Senhor, porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo, ia curando todos os enfermos. Nós precisamos ter uma vida firmada em Cristo. Então, qual é o chamado do Senhor para as nossas vidas hoje? O chamado do Senhor para as nossas vidas hoje é para andar na sua presença. O chamado do Senhor para a nossa vida é para nós estarmos profundos nele. É para nós sermos íntimos nele. Porque então nós vamos começar a crescer, nós vamos começar a ser edificados. E nós vamos ser confirmados nele, e a nossa fé vai aumentar. E coisas extraordinárias vão acontecer. Se você é aquele tipo de pessoa que só vem à igreja no domingo, de vez em quando no domingo, e você passa o restante da semana como se nada mais existisse, o Senhor hoje está dizendo para você, como Ele está dizendo para mim: anda nele. Amém? Anda na presença dele. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Logo após essa adoração, eu quero orar pela sua vida, para que seja comigo e com você
para que nós possamos ter uma vida mais profunda no Senhor. Nós possamos ser mais arraigados e mais fundamentados nele. Em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar.